Hoje a gente veio bater um papo e contar pra vocês sobre a ação de graças que a gente comentou com vocês que faria. A gente fez, mas não fizemos aberto aqui pro canal, né? Como sorteio, por exemplo. A gente já fez uma vez sorteio aqui e pra gente não deu muito certo. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa que ganha, a pessoa ganhou, aí eu mando e-mail pra pessoa e falo, você ganhou, não sei o quê. Aí, na época que a gente fez, da outra vez, foi ração. Eu vou dar 2 exemplos pra vocês, que fez a gente mudar de ideia. A pessoa ganhou a ração e ela morava num lugar muito difícil de conseguir, por exemplo, Pet Love, Cobase, entregar ração. E ela não quis comprar de uma forma que fosse mais fácil, por exemplo, a gente mandar o dinheiro da ração e ela procurar um lugar lá onde ela mora que seja acessível, né? Que não seja, por exemplo, Cobase, Pet Love ou Pets ou sei lá. A gente até cogitou a ideia dela dar o telefone do lugar. Isso. Que nós entraríamos em contato lá com a Eu pessoa. faria o Pix, aí ele entregaria a ração pra ela, né? Nem Só isso. que ela não quis. Então eu tive que pagar o valor da ração e 100 e poucos em frete pra pessoa receber a ração. E assim eu fiz, porque tudo bem, né? Ficou de lição pra gente. E a segunda vez, a gente fez sorteio, assim, de ação de graça. E a pessoa que a gente ia ajudar também, porque não foi só uma pessoa que a gente ajudou daquela vez. Para que as pessoas contassem a sua história, sua dificuldade. Isso. E nós iríamos avaliar para quem, aquela pessoa que mais estivesse necessitando do dinheiro. Essa pessoa nos procurou antes. Foi. Falando da necessidade grande, a gente deu o dinheiro para ela. Então, basicamente foi isso. Só era ela aparecer no dia pra ficar uma coisa certa, né? E no dia ela nem sequer se deu conta, e até hoje. Não, mas a pessoa aparece pra pedir o dinheiro novamente, de vez em quando, né? Novamente. Então, essas coisas, assim, fez a gente pensar melhor, porque a gente não tá vivendo em momentos fáceis, né? Então, perder, entre aspas, um dinheiro com essas coisas, ou com pessoas que talvez, não sei, não vou falar que merecer, porque é uma palavra horrível, mas vocês entendem o que eu tô falando? A gente precisa ter certeza de que os animais, os bichinhos, os amores, vão comer, vai ser usado para um remédio, para remédio de verme, não importa, para ração. O medo é que a pessoa pegue para pagar Uber, para fazer coisas que não tem nada a ver. Isso fica de cada um. Mas para mim ter que pagar 2 vezes por causa do frete, ou ajudar alguém que talvez nem precise da forma como eu gostaria de ajudar pessoas que precisassem, aí a gente achou melhor não. Então, teve pessoas que a gente ajudou que nos assistem e sabem do que eu tô falando. Não vou ficar falando pra vocês nome, que eu acho que é desnecessário, mas a gente ajudou. A gente ajudou a Legião da Boa Vontade, não sei se vocês conhecem, que ajuda crianças, né? Um orfanato. Também ajudou, tirou uma parte para, não vou dizer igreja, tudo entre aspas, porque não é igreja. Que mais? Eu ajudei até amigos meus que têm projetos de coisas na faculdade de alimentar animais, essas coisas assim. Nós ajudamos protetoras independentes. Isso. Que tem muito bicho e não tá conseguindo alimentá-los. Vocês entendem? São pessoas que a gente sabe que a ajuda vai ser aquela ajuda, entende? Não me leve a mal quando eu falei de merecer, mas é tipo uma coisa mais certa, né? Uma coisa que eu sei que vai fazer a diferença. Por causa do momento que a gente tá vivendo. Não dá pra gente pegar e fazer um sorteio, sabe? Não é? Né? Primeiro, para começar, a ação de graça é algo que nós fazemos, não porque a gente pode pegar o dinheiro e sair distribuindo, não. É porque tem que ser assim. Temos que dividir. Porque nos momentos mais difíceis que temos, a gente nunca pediu, mas a gente sempre teve ajuda. Naquelas horas mais difíceis, sempre apareceu ajuda. Nós nunca ficamos desamparadas. Então,
é justo que com a saída da filha a gente disse, como sempre foi feito para Deus, Senhor, nos abençoe com um novo emprego, que o primeiro salário, com certeza, a metade a gente doa. Deu E pra assim fazer é bastante feito. coisa. Entenderam? E Então a gente procurou aquelas pessoas que a gente sabe que elas necessitam e nem sempre elas têm ajuda, ou quase nunca elas têm ajuda, porque hoje é muito difícil a ajuda. Por quê? Porque a gente precisa da certeza, da necessidade da pessoa. sim, Hoje em dia as não pessoas elas criam um sensacionalismo em torno de... Ela pega fotos, eu conheço casos da pessoa que pegou fotos de gato e cachorro que não era dela. Ela simplesmente achou e fez dinheiro, turma, e fez dinheiro, até que descobriu que não. A coisa mais boa que eu acho é quando você está numa determinada dificuldade e você recebe um pouco de ajuda. E não é algo que a gente vai conseguir manter sempre, porque Não, a gente... como eu recebi algumas coisas de quando eu fui mandada embora, então o valor que eu doei, eu consegui ter através desse valor que eu recebi quando eu fui mandada embora. Então deu pra balancear e eu consegui fazer isso, né? Já foi algo que eu tinha planejado. Então não é algo que eu vou conseguir fazer sempre, né? Tirar do salário, até porque a gente vive com a conta tudo certo. Ainda não consegui ter um salário que eu consiga, que sobre dinheiro pra mim conseguir fazer algumas coisas que eu gostaria, né? Mas vou chegar lá. É contado, mas graças a Deus por isso, porque ela pega, supre as necessidades da casa, beleza. Certo? Então é isso. A gente só queria vir prestar esse esclarecimento, porque às vezes vocês podem achar que a gente não fez, mas a gente fez sim. Fizemos dessa forma que eu acho que foi melhor, sabe? E a gente está tendo uma certa dificuldade para gravar os vídeos devido à faculdade da filha. E para mim é difícil pôr o celular em algum lugar. Nós estamos tentando ver se a gente compra um daqueles Vai suportes. pegando esse veto dela aí, galera. Um suportes. Osso, Um hein? suportezinho para pôr o Isso celular, aí que nós né, estamos falando turma? não serve, vocês entendem? Essa é a mãe. Gente, é assim, ó. Quando eu tiver prova ou quando eu tiver trabalho, é muito difícil pra mim conseguir fazer as coisas e ainda postar. Porque pode parecer zoeira, mas, por exemplo, hoje que vocês estão assistindo esse vídeo, não, ontem, hoje que vocês estão assistindo ontem, eu gravei o 24 horas e editei. Quando eu posto vídeo, sempre tem algum problema. E esse problema me toma o dia inteiro, eu não tô nem brincando. É uma grande demora, um negócio assim, sabe, difícil. Eu começo a editar 7 horas, eu vou acabar a hora que vocês verem o vídeo. Ela começou quando Então, ela acordou, é ela já veio com o muita celular e com o notebook Era um e na pouco mão. quando eu terminei, que eu falei, mãe, vou editar logo. Vocês entendem? Pronto. Então toma o dia e eu não posso tomar o meu dia com isso e deixar o trabalho, ou deixar as provas e as coisas que eu preciso fazer. Então eu sempre vou priorizar essas coisas que eu tenho pra fazer. Aí quando tiver tudo calmo, porque é um dia só que poucas vezes que isso vai acontecer, aí eu retomo os vídeos normais, mas vocês já estão cientes que vai acontecer, né? Sexta agora eu tenho prova e terça-feira tem anatomia, prática e teórica. Então eu tenho que decorar os músculos que eu não sei nada aí. Ô, turma, como é difícil, né? Ela chega aqui e eu fico vendo ela fazendo os trabalhos e falando. Nossa máquina precisa de coisas boas para dentro, turma. Quanto mais natural as coisas que a gente comer, melhor é pro organismo. Quanto mais natural a gente conseguir pôr para dentro, né? Isso não quer dizer que a gente vai conseguir sempre tudo 100%, porque a gente já vem de uma realidade que ela não é assim tão simples. Mas tô ficando neurótica. É porque assim, ó, quando eu vou estudar, pra mim funciona assistir aula. Então, quando eu assisto um professor que eu consigo compreender o que ele tá falando, que às vezes na sala eu não entendo o que ele tá falando. Talvez o método que ele explique não seja o que pra mim dá certo. Então eu procuro um professor que eu assista e faça assim, ó, tim, na minha cabeça.
E a minha mãe tá ouvindo, porque, né? Tô escutando. Aí ela começa a ficar em choque, né? Eu fico alucinada na cozinha. Eu já não sei mais cozinhar, eu já começo a perder a estribeira. Aí fico falando assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus. Falou sobre diabetes, turma, ai meu Deus do céu. Ah, o açúcar. Aí falou sobre gordura hidrogenada? Como que é? Trans. Gordura trans. Aí eu fico catando as coisas, eu fico falando, meu Deus, isso é gordura trans, isso é Enfim, gordura gente, trans. é isso. Ai, que louco, A viu? gente só quis contar pra vocês que a gente fez, mas tentou fazer de um jeito que fosse bacana, assim. As coisas que eu prometo pra Deus, eu cumpro. Nem que eu me lasque. Gente, Mas eu cumpro, porque mas é uma coisa séria que eu que falei que ia fazer. é bíblico que Deus não quer que nós façamos sacrifícios desnecessários. Mas quando nós prometemos algo, a gente tem que cumprir, porque Sim. é assim que tem que ser, né? Então a gente não há necessidade, mas eu acho que é muito importante que nós saibamos dividir as coisas, né? Isso. Nós temos que saber dividir as coisas. Não é fácil ser feliz sozinha. Essa história de ser feliz sozinha não existe, turma. Então, pega-se um Não. dinheiro e você conhece várias pessoas que pode dar um sorriso junto com você. Isso é Ó, maravilhoso. Eu percebi essas coisas de sozinho há algum tempo. Eu sempre quis muito ter amigos e, tipo, ter pessoas que eu conhecesse, que eu fosse pra casa da pessoa e, sabe aquele lugar que você fala assim, eu vou lá na casa de fulano. Nós tinha isso muito quando a gente tinha uma família, né? Não tô falando do meu pai, tá? Tô falando de família mesmo, tipo, primos, essas coisas. Agora isso não tem mais. Mas a gente ia, comia churros, comia, na época, coxinha, comia um monte de besteira, assistia Sempre filme. programava alguma coisa pra mim fazer hoje na é dia do cozinha. churros, lembra? Vamos fazer churros normais. Nós se juntava e fazia. Então, a gente desacostumou depois que meu pai saiu daqui e a gente começou a ficar por nossas próprias pernas, a gente desacostumou e parece que a gente não sabia como era isso de ter pessoas por você, além de você mesma. Tem pessoas que lhe quer bem, que lhe queira bem, que É goste. bem interessante, porque depois só era meu pai que fazia alguma coisa por mim, meu pai e minha mãe. Às vezes, quando eu fui mais nova, eu ganhava ovo de Páscoa, tinha as coisas que Algumas aconteciam, coisas. né? Mas depois que eu fiquei por nossa conta, eu não ganhava nada, tipo, não tinha aquela pessoa que se preocupava, sabe? Tá achando chato o que eu tô falando? Não. Oxe, Não sei, né? Vai que ela tá achando chato. Não. Mas vocês estão entendendo? Tipo assim, você no seu aniversário ganhar uma coisa que você queria muito, que só você compraria. Entende o que eu tô falando? Então, é importante a gente ter essas pessoas, essa base, né? Mesmo que não for sua família. Não. A família Faz ela uma é diferença sempre as grande. pessoas que gostam da gente e que a gente gosta dela. Faz muita independente do diferença. parentesco. Faz É muita família. diferença. Eu tinha esquecido o quanto isso é legal, o quanto é bom. Eu, ultimamente, né? Conta a nos sua tempos- vida difícil. Eu não tenho nada difícil, que eu sou faladeira, né? Pouco antes do marido aprontar, eu já frequentava a casa de Isabel, que lá eu tenho tratamento psicológico, lá eu tenho atendimento de psicólogas, lá eu tenho um atendimento nas minhas loucuras, né? Elas me deram zoeira, suporte tá, muito. gente? Vocês também vão ficar me botando aí debaixo de... Lá é uma Chicote. casa de mulheres que vêm de determinadas E situações. bagulho é louco ali, Se viu, você, galera? lá é um lugar que você vê coisas que você vê que você não passa por nada, né? Mas a agressão, ela não é só física, né? A agressão que eu leva acho que é uma mais mulher psicológica. a ter problemas, né, neuróticos e psicológicos e ficar esquizofrênica, também. E qual que é a lógica do que eu tava falando com isso? O que você quer trazer com essa história? Nossa filha, você falou agora que
e quebrou o negócio. Não, é porque você tava falando das mulheres de tortura psicológica, eu fiquei pensando, mas o que tem a ver isso que eu tava falando? Eu ia falar da casa de Isabel, que eu frequento eu ia falar de mim Entendi. e a casa de Isabel. Agora você cortou e eu já não sei mais qual era a finalidade Você da tava casa de falando de Isabel. abuso psicológico, das pessoas como são sofridas lá, o bagulho é louco mesmo. Eu ia dizer que lá a gente se reúne juntas e nós nos tornamos uma família. E a gente dá suporte uma para outra da seguinte maneira: nós fazemos artesanatos e nós falamos qualquer coisa e rimos muito. Lanchamos juntas, fazemos piquenique, fazemos coisas aonde faz a gente fazer uma somatória de coisas boas. E as ruins, ó, vai caindo fora. A gente vai dando suporte, vai ensinando uma a fazer um artesanato, um crochê, uma comida, um docinho, um bolinho, Lá uma também coisa. elas ensinam a galera a ter um negócio próprio, Próprio, né? Fazendo entendeu? coisinhas de artesanato. De essas tudo. coisas. As meninas montam a banca e a gente começa a divulgar, fazer as coisas. E com isso, eu aprendi quanto é importante que a felicidade só não existe uma felicidade você sozinha. A felicidade é quando você consegue partilhar a sua vida de uma forma que te dê prazer, que a pessoa te entenda. Não que a gente não discuta alguma coisa, que uma discorde e outra discorde, isso sempre vai acontecer. A gente nunca vai gostar todo mundo do preto, ou todo mundo do branco, ou todo mundo só do azul. Cada uma vai ter as suas particularidades. E isso faz muito bem e muita diferença entre um diálogo, porque aí se cria um diálogo, aí se cria uma conversa saudável. Porque eu vou defender o meu azul, fulana vai defender o rosa e nós vamos rir, por quê? Porque um dia eu posso usar o azul, um dia ela pode usar o rosa que eu E tanto às vezes gosto. a gente passa por dificuldades e não é questão do dinheiro, mas se a pessoa ela te escuta, já muda, Já né? muda. A coisa já fica diferente. Já fica Você diferente. ter pra quem compartilhar as suas dificuldades, as coisas assim, torna tudo mais calmo. Mesmo que você ainda tenha dívidas, Não ou que as importa, coisas turma. deem Não errado, importa. sei lá, não sei se vocês O que te entendem. leva no fundo do poço, não importa. O que importa é que você tenha uma mão que te estenda e que te puxe lá do fundo do poço. E que te mostre que vale a pena a gente lutar pelas coisas que a gente acredita. Eu acredito ir que é atrás por das isso conquistas. que Jesus ensinou a gente a viver em comunidade, né? Porque a comunidade faz toda a diferença. Essa é a verdadeira como seria, né? É a Assim. igreja que a gente fala, é isso, né? Você ter... Apoio na comunidade, você ir lá buscar um apoio e você ter o apoio de verdade. Mas hoje em dia, bom, isso não vem ao caso, né, turma? Dizer que tudo virou uma confusão. Não, a gente- Igreja com político, político com igreja e São temas que é coisa que não dá a para se gente não discutir. faz ninguém engolir. A gente expõe a nossa opinião e o que a gente acha e cada um tem a sua. Mas que são assuntos difíceis de tratar com certas pessoas normais, igual você pega um Uber, o cara vai se engolir o que ele acha sobre a política, porque o que ele acha que é a verdade absoluta. As E não é pessoas, assim. elas são assim. E se ele pega uma pessoa que ela também acha que a verdade dela é absoluta, vira um caos. Aí ele vai falar para o carro que eu vou descer, porque eu não vou Então, andar eu com sou pessoa. tranquila. O que eu Não. acho, eu não quero que ninguém engula. Ele falou as coisas, igual esses dias eu peguei um Uber assim, o cara ficou falando da política. Eu fiquei ouvindo e concordando com ele. Isso não muda o que eu acho. Eu só quero sossego. Entendeu? Enfim, gente, já estamos brisando? É isso Estão aí. brisando, né? Mas o que a gente quer dizer para você é que ação de graça feita sim e com muito sucesso e com muito Foi muito louvor, gostoso com muito de ajudar. Eu agradecimento. espero que Deus me ajude a poder fazer mais vezes. Muitas essas coisas. vezes, vou fazer que nem o povo fala, quem acompanha o canal sabe que a gente não tem miséria não, turma. A gente não tem miséria não, tem esse negócio de eu não faço sim. Eu e a filha, quer dizer, a filha, né? É nós, né? Se eu não tivesse A minha filha mãe, eu não faz. fazia as coisas. A filha faz sim, a gente faz com gosto. A gente só não gosta de divulgações para não criar como se a gente quisesse teve se pessoas engrandecer que falou, eu dentro. posso, não sei o que. Eu falei, não,
A gente ajuda não pra se engrandecer. A gente ajuda porque vamos ajudar, mas não tem nada a ver dessas coisas de ficar falando, acho chato, ficar, ai, porque fulano. Mas isso não quer dizer que você, amor, não possa se tornar um apoiador de canal, Não, né? nada, né? Com R$ 10 você apoia Ela o tá canal. pedindo essa semana, aguenta Tô coração. pedindo. E com os apoiadores nós podemos fazer uns rolezinhos A diferentes. gente tá bolando algumas coisas pros apoiadores, é que a gente tá Sim. dando uma respirada pra poder bolar alguma coisa. Eu Mas já vai ser tenho manual algo em mesmo. mente que eu vou fazer. Vai ser manual, certo? É isso, gente. Se você gostou, deixa um like. Se inscreve se você não for inscrito. Torne-se um apoiador. Torne-se apoiador se você puder. Sejam que demais. A gente se vê numa próxima. Fiquem com Deus, turma. Tchau. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.